Fala galera, beleza? Tio Jobs aqui. E hoje a gente vai para a regra 8, que fala o seguinte: nenhuma classe deve ter mais que duas variáveis de instância. Eu acho um absurdo isso, tá bom? Mas como a gente pode reduzir as nossas variáveis de instância? Aliás, você sabe o que é uma variável de instância? Se não sabe, fica tranquilo. Vem comigo. Bom, galera, então antes de eu começar esse vídeo aí, deixa aquele likezão, deixa o comentário, se inscreve no canal para que eu dê continuidade nessa série de vídeos. A segunda temporada de Object Calisthenics tem mais o vídeo de hoje e o próximo vídeo e já era. Aí a gente vai para a temporada 3 de Codeografia, beleza? Bom, sem mais delongas, vou compartilhar a minha tela aqui. Eu peguei um exemplo na internet aqui que eu achei interessante, eu vou trazer ele aqui, ó, que é o seguinte. Vou copiar ele aqui. Vou criar uma classe aqui chamada estudante. Vamos lá. Vamos criar essa classe estudante aqui. O que que ela seria? Deixa eu pensar. Eu vou criar ela como se fosse uma classe normal. Aqui no app mesmo. Só para fim de exemplo. Aliás, vou criar ela aqui no web mesmo. É só para fim de exemplo mesmo, tá? Então vou jogar ela aqui, ó. Pensa assim, pensa que você teria uma classe estudante aqui no meio do sistema, organizado certinho. A regra fala o quê? Que a gente teria que ter no máximo duas variáveis de instância. Variáveis de instância são essas variáveis aqui, ó. Porque você vai ter uma instância de estudante e esse estudante vai ter variáveis. Isso aqui tudo é variáveis de instância, né? Nome, e-mail, telefone, são tudo variáveis de instância. Quando você ouvir esse nome agora, você já tá craque, tá bom? Eu tenho mania de tipar, né? Mas enfim, não vem ao caso isso. Eu peguei um exemplo da internet, tá meio obsoleto isso aqui para mim, tá? Mas eu ia tipar tudo isso aqui, tipo string, né? String, enfim. Não vou perder esse tempo aqui por questão de didática. Beleza. Você tem uma classe estudante. Se você fosse instanciar essa classe aqui, como que você ia instanciar ela? Você ia fazer provavelmente o seguinte: cifrão estudante, deixa eu dar um tabzinho aqui, ó, é igual a new estudante, tá? Não precisa aqui porque eu não tenho construtor, e aí você ia ter que setar tudo aqui, ó. Estudante, nome é igual, fulano de tal. E aí você ia ter cifrão estudante, e-mail é igual, John, sei lá, arroba teste.com.br. E aí você ia ter que setar todas essas variáveis aqui, ó, de instância. Ia ter que setar tudo para poder trabalhar com o objeto. Então, por isso que a regra 8 do Object Calisthenics fala assim, para você ter no máximo duas, né? Para você, primeiro, setar poucas coisas e segundo, para sua classe ficar mais coesa, para ela ter mais sentido. Não ficar assumindo outras responsabilidades, tá bom? Que não é dela. Porque aqui eu já estou vendo coisas que não são de responsabilidade dessa classe, entendeu? E aí, o que que ficaria bacana aqui? O que que ficaria legal aqui, ó? Por exemplo, a gente pegar e deixar, por exemplo, a gente tem uma classe estudante, só que aqui tem coisas que é de uma pessoa, né? Tipo, sei lá, nome, e-mail, telefone, seria tudo de uma pessoa, por exemplo, né? Até endereço, sei lá. Então a gente poderia ter uma outra classe aqui, ó, sei lá, class pessoa, que assumiria essas responsabilidades, né? Então, sei lá, eu trago essas coisas aqui da pessoa, até cidade também, né? Cidade, país, sei lá. Já começaria a dar uma reduzida. Essa parte aqui, ó, endereço, cidade, país, poderia estar numa classe, sei lá, endereço, class, endereço, sei lá, tá? Poderia ter aqui um public, sei lá, pessoa, ID pessoa, vou pôr, vai. ID pessoa, vou pôr sem padrão nenhum, tá? Só pra você entender. Ou a pessoa também poderia ter um ID endereço, de repente, sei lá, public, ID endereço, não sei. Só para dar aquela reduzida mesmo, tá? E aí essa parte aqui, ó, cursos e notas, de repente poderia ficar em cursos, uma class, cursos, sei lá, para a gente ir reduzindo, só para a gente ter essa noção de quebrar, tá? E aí a classe estudante, ela poderia ter o quê? Umas instância menor, sei lá, public endereço, cifrão endereço, né? Que dá para fazer isso, dá para a gente tipar, se você tá por fora aí dos PHP mais atual, dá para a gente tipar
a classe mesmo, ou interface que seja, né? Então, public pessoa, cifrão pessoa, public cursos, cifrão cursos. Nesse caso aqui, ficaria 3 variáveis de instância, beleza, 3 variáveis de instância, mas já é bem melhor do que sair setando um monte de coisa lá, tá bom? E aí é lógico, você ia trabalhar com construtor e tal. No meu caso aqui, o que eu faria? Porque se eu for trabalhar desse jeito aqui, eu teria que fazer o quê aqui, ó? Public function, underline, underline, construct, né? E fazer o quê? This, endereço, recebe endereço, e vai vir daqui do parâmetro, né? Endereço, pessoa e cursos. Tudo isso aqui ia ser setado aqui, né? This, pessoa, recebe o pessoa do parâmetro, e this, cursos, recebe o cursos do parâmetro, tá? Aí teria que fazer isso aqui. É óbvio, tá? Eu, Two Jobs, eu ia usar os recursos novos já do PHP, que é o que, ó? Vou quebrar todas essas linhas aqui, ó, tá? E aí aqui eu já ia tipar, no caso, né? Tipo, public, ou no caso, protected, aqui no mínimo, né? Ou private, protected, tá? E aí, cara, não precisa desse corpo. Isso chama Constructor Property Promotion, para quem quer saber o nome técnico desse recurso, e não ia ter nada disso aqui, tá bom? E assim já ia funcionar o meu estudante. Pode ver que aqui ele já está até reclamando, porque ele está falando, amigão, preciso de parâmetros, né? Então já não ia ser passado aqui, deveria ser passado aqui. Então, o primeiro parâmetro, endereço, rua, teste, sei lá, né? Segundo parâmetro, a pessoa, né? Aí o pessoa também teria que ter um construtor, enfim, aí a gente ia montando do jeito exato aqui. Aqui eu teria o meu construtor, igual eu fiz aqui, tá? Então eu teria que dar aqui um new pessoa, passando os parâmetros aqui, tal. Aqui também seria legal, nesse primeiro parâmetro aqui, que é o endereço, ser new endereço, né? New endereço. E ter os construtores lá com os parâmetros certinho, tal. Eu tô pondo um teste aqui para simular, tá? E no outro parâmetro também seria bom ter o new cursos, né? Com os parâmetros necessários. Pode ver que agora parou de reclamar, tá? Eu também aqui, no caso, eu usaria um novo recurso da linguagem aí, que é os name de parameters, né? No caso aqui seria endereço, dois pontos, né? E aí vai o endereço lá. Eu gosto muito de trabalhar com parâmetros nomeados, tá? E aí aqui ficaria o pessoa, dois pontos, né? E aí a pessoa vem aqui. E aí aqui ficaria cursos, dois pontos, tá? Sempre acabando com vírgula, seguindo PSRs, ficaria assim. Pode ver que já parou de reclamar, tá? E ficaria lindão, tá bom? A classe ia ficar muito coesa, o seu código ia ficar muito limpo. Os caras que iam dar manutenção no seu código iam falar: uau, esse cara treinou com o Two Jobs. Bom, mas é só para dar a dica aí, tá? De como eu trabalho, tá? De como eu resolvo esse problema de várias variáveis de instância num objeto, tá? Então a gente quebra ele aí, tá? Deixa a classe coesa, fica ótimo e fica perfeito para dar manutenção. E a gente segue de quebra a regra 8 do Object Calisthenics. Beleza? Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo aí. São dicas simples, mas são dicas que eu dou nas minhas mentorias, que os caras falam, nossa, é muito boa essas dicas mesmo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho aí também para você não perder nada, tá bom? Para que eu continue essa série fantástica aí de vídeos sobre Object Calisthenics. Forte abraço e bora estudar!